Bom dia, turma! Sejam bem-vindos à aula 4 de Matemática Aplicada. Hoje vamos falar sobre razão e proporção, temas bem importantes que dão continuidade ao trabalho que a gente viu sobre frações, né? Antes de entender o que é a razão, eu preciso entender o que é a grandeza. Então, grandeza é tudo que pode ser medido, contado ou ter suas medidas aumentadas e diminuídas. Como exemplo, a gente tem peso, tempo, velocidade, força, enfim. Podemos fazer relações, então, entre duas ou mais grandezas. Num exemplo, a gente tem quantos quilômetros por litro, uma medida muito comum quando a gente fala em consumo de combustível, quantos quilômetros por hora, tempo de distância, né? Isso é muito utilizado dentro de empresas para fazer cálculos de índices de produtividade, que a gente falou lá na primeira aula, tá? Então é muito importante e tem uma grande aplicação isso. E aí, por fim, a relação entre grandezas é conhecida como razão. Então, nós podemos concluir que a razão é dada pela divisão de dois valores numéricos, A e B, sendo sempre B diferente de zero, e deve ser lida A ascendente está para B consequente. Então, aqui no exemplo, a gente tem que em 3 horas trabalhadas, um trator consumiu 42 litros de combustível. Qual foi o consumo de combustível por hora trabalhada? Então a gente vai fazer uma relação identificando o ascendente, que é o volume de litros consumido, e o consequente, que é a quantidade de horas que foram trabalhadas na empresa. Então nós dizemos que 42 está para 3, ou seja, a grandeza de 42 litros de diesel está para 3 horas trabalhadas num trator. E aí a gente pode dividir essa fração por 3, que é um divisor comum. Então 42 divididos por 3, temos 14. 3 divididos por 3, 1. Aí nós temos uma relação de 14 para 1. E aí nós chegamos a um índice indicando que para cada hora trabalhada, o trator consome 14 litros de combustível. Um outro exemplo que a gente pode usar é, na sala de aula nós temos 15 meninas e 10 meninos. O ascendente nós identificamos o número de meninas e o consequente o número de meninos. Então nós dizemos que 15 está para 10, no caso 15 meninas para 10 alunos. E aí a gente reduz essa fração. O múltiplo comum é o 5, 15 divididos por 5 temos o 3, 10 divididos por 5 temos o 2. Então nós temos a seguinte situação, 3 para 2. Temos duas meninas, desculpa, aqui está errado, temos 3 meninas para cada 2 meninos. E o ascendente é o número de meninas e o consequente é o total de alunos. Aí a gente pode fazer uma outra correlação, uma outra razão, que é o número de meninas pelo total de alunos. Aí nós identificamos que o número de meninas é 15 e o número total de alunos, somando meninas e meninas, temos 25. Aqui, um divisor comum entre 15 e 25, temos o número 5. 15 divididos por 5 temos o 3, 25 divididos por 5, 5. E aí nós temos a relação de 3 para 5. A cada 5 alunos, 3 são meninas. Então essas são as razões. Existe também a razão entre duas grandezas, a divisão entre duas grandezas, sempre a primeira em relação à segunda. Um exemplo aqui, nós temos um registro que está lá no mapa, e isso é muito utilizado nas escalas, né, na geografia, e temos o original, a metragem original. Então nós temos 16 centímetros lá no mapa, indicando 80 metros no terreno físico. Fazemos uma relação para colocar na mesma medida, né? Então nós temos 16 centímetros no mapa para cada 8.000 centímetros no original, no terreno. E aí nós conseguimos dividir, o divisor múltiplo é 16. Então para cada 1 centímetro nós temos 500 centímetros no terreno físico. Então cada centímetro vai representar 1 metro. A razão inversa é quando o ascendente de uma delas é o consequente da outra. O produto entre elas será sempre igual a 1. Então nós temos 2 para 3, assim como 3 está para 2. Essa correlação sempre vai resultar em 1. E a razão equivalente é dada quando os termos de uma razão, tanto ascendente quanto descendente, diferentes de zero, são múltiplos nos termos de outra razão.
Um exemplo, 4 sétimos e 12 21avos são equivalentes. Por quê? Porque o 12 21avos tem um múltiplo comum, um divisor comum que é o 3. Dividindo o 12 por 3 temos 4, dividindo 21 por 3 temos o 7. Então as frações 4 e 7 e 12 e 21 são razões equivalentes. Razões especiais. Nós temos a velocidade média, a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Então, um exemplo, João percorreu 4.200 km de avião em 6 horas. Qual é a velocidade média? A gente indica que 4.200 dividido por 6, João percorreu 700 km por hora, em média. A densidade demográfica, a razão entre o número de habitantes de uma região e a área desta região. No exemplo, no Brasil, temos aproximadamente 200 milhões de habitantes e tem uma área de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. A densidade demográfica será 2 milhões de habitantes divididos por 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, um total de 23,52 habitantes para cada quilômetro quadrado. E a escala é uma razão de comprimento no desenho correspondente na realidade, como já conversamos, né? A escala 1 para 50 significa que 1 centímetro no desenho equivale a 50 centímetros no comprimento real. Então nós vemos aqui as razões, novamente fazendo a correlação entre grandezas diferentes e nos dando um indicativo. Vemos novamente a matemática nos traduzindo através de uma forma lógica o que a gente encontra na natureza, né? O tempo versus distância nos indica em quanto tempo a gente vai chegar para percorrer aquela distância. A correlação de densidade demográfica, quantos habitantes nós temos pela área, e a escala indica quanto naquele desenho representa de área no original. E agora fazendo a correlação consequência, né, da razão, é a proporção. A proporção é dada pela igualdade entre duas razões. Tá? Nós sempre vamos dizer que tem proporção quanto a razão entre os dois primeiros números é igual à razão entre os dois últimos. Aqui é uma fórmula bem matemática, né? A por B igual C por D. Os termos A e D são conhecidos como extremos e os termos B e C são conhecidos como meios. Vejam, o A ele vai ser numerador de uma fração e o D denominador de outra, enquanto o B vai ser o denominador da primeira fração e o C o numerador de outra, como nós já vimos em fração. E a propriedade fundamental das proporções, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, veja no exemplo, 3 quartos igual a 12/16. Nós fazemos a correlação, o 3, que seria o numerador da primeira fração, multiplicado pelo denominador da segunda, 3 vezes 16 igual a 48, que é igual a 4 vezes o 12, que também resulta em 48. Então vejam, existe uma proporção. Se a gente correlacionar as frações, nós identificamos que elas representam uma igualdade, resultam em um mesmo valor final. E isso, pessoal, é base para a regra de 3. E aqui já deixamos iniciado o tema para a próxima aula. Peço que vocês façam os exercícios na apostila, página 13, número 18 até o 21, e a página 16 até 17, apenas os exercícios 25, 27 e 29. Novamente escrevam no caderno com o cabeçalho e encaminhem no grupo do WhatsApp Jovem Aprendiz. Até a próxima aula. Um abraço.